Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. É, meu grupo no seminário ficou com o tema de memória de computadores. Nós somos um grupo composto por 4 pessoas. Essas pessoas são Alisson Guedes, Beatriz Oliveira, Laís Helena e Sara Nieri, que sou eu. Eu bati em uma coisa aqui. Mas, enfim, o tema do nosso seminário são memórias de computadores, mas então vamos começar com o que é memória, né? Começa por aí. Na informática, a memória representa todos os dispositivos que podem armazenar informações, seja essa informação armazenada temporariamente ou permanentemente, tal como esses dispositivos. Tal como esses dispositivos, as memórias RAM, os discos rígidos, pendrives, cartões de memórias. A unidade básica da memória é o dígito binário, o famoso 0 e 1, que todo mundo que sabe alguma coisa assim de informática já ouviu falar desse 0 e 1. Apesar de muita gente assim comparar a memória humana com a memória de um computador, vale a pena destacar que a nossa memória é bem mais complexa e não funciona da mesma forma, né, do que a de um computador. Embora o computador tenha uma capacidade de armazenamento enorme e tenha acesso imediato às informações que estão na sua memória, sem qualquer interferência, a forma como processa essas informações é diferente do nosso cérebro. Um computador tem manifestamente mais capacidade de armazenamento, mais velocidade, não tem a perda de produtividade e também não é influenciado por fatores externos, como acontece com o nosso cérebro. No entanto, a nossa capacidade de integração de informação ou processamento é enorme, que equivale mesmo a um supercomputador. É, Mas isso aqui é a introdução geral, né? Mas assim, você me pergunta, existe mais de um tipo de memória? Sim, a resposta é sim, existe mais de um tipo de memória. Na informática, a gente divide basicamente em 2 grupos grandes. São as memórias principais e as memórias secundárias. A memória principal são as memórias que o processador utiliza. Ele necessita dessas memórias para acessar, para enviar os dados, para funcionar em si. Em muitos casos, não, em basicamente 99,999% dos casos, sem isso não funciona. Simplesmente o, o aparelho não funciona. Com os dados nessas memórias, eles ficam temporariamente, que são conhecidas por memórias voláteis. Mas isso aí vai ser falado mais um pouquinho na frente. Mas, resumindo, quando o computador fica sem energia, quando a bateria descarrega, ele é reiniciado, você desliga o computador, alguma coisa assim, aquelas informações que estão ali naquelas memórias, elas se perdem. Não é a memória que a gente conhece, tipo assim, eu vou guardar uma foto aqui nesse canto da memória. Não é essa memória que eu estou falando, é outra memória. E essas que eu estou falando, elas são acessadas diretamente pelo processador, sem passar por outro lugar. Por isso, como elas não têm interferência, elas têm uma alta velocidade e um desempenho enorme. Porém, elas são menores do que as memórias secundárias. Alguns exemplos, os exemplos mais famosos e mais fáceis de você identificar no seu dia a dia são as memórias RAM e as memórias cache. Todo celular tem uma memória RAM e tem uma memória cache. Muito simples, você acha lá nas suas configurações do seu celular. E agora eu acho que já está na vez de vocês escutarem sobre a memória secundária, né? Bom,
Eu fiquei com a memória secundária, vou falar um pouco sobre ela aqui. A memória secundária são memórias de armazenamento, certo? Elas servem para guardar as informações permanentemente, ou seja, somente perde informações quando são formatadas. Tem arquivos excluídos ou danificados. Essas memórias precisam passar primeiro por memórias principais antes de serem usadas pelo processador. Geralmente são mais lentas que as memórias principais, mas têm uma capacidade de armazenamento muito superior. Exemplos de memórias secundárias são discos rígidos, cartões de memória, pendrives, HDs externos e etc. Tem outros, né? E temos alguns subtipos de memória, que são a memória volátil e memória não volátil. Certo? Vou começar com a memória volátil. Ela precisa de eletricidade para armazenar os dados, certo? Os dados são perdidos quando o computador é desligado. A memória RAM, a memória cache e a memória dos registradores do processador são todas voláteis. Então, quando o computador é desligado, os dados são completamente perdidos, sabe? E tem a memória não volátil, que é a memória cujo conteúdo é mantido, mesmo que o computador seja desligado. Elas não dependem dessa energia elétrica, elas não apagam quando desligamos o computador, o HD, pendrive, o flash RAM, com o ROM, EEPROM, o EEPROM, CDs, DVDs, Blu-ray, disquetes, fitas magnéticas e agora os SSDs. São memórias não voláteis. E tem os tipos de dispositivos de computadores que possuem memória. Eu vou passar brevemente. Bom, de acordo com o conceito, vimos assim anteriormente, todo dispositivo que puder armazenar dados é uma memória. E temos exemplos discos rígidos, SSD, pendrives, carta de memória, etc. Passarei isso aqui. Aqui temos o disco rígido, os SSDs, pendrives, carta de memória. Passarei aqui. Unidades óticas, CD, DVD, Blu-ray. Aqui é um DVDzinho, um DVDzinho. E temos memória RAM, que são os pentes de memória RAM. Né? Tem a memória cache, que parece com a traseira ela parece com o processadorzinho. Memória ROM, placa de vídeo. E agora entrará na parte de registradores, que é com minha amiga Laika. Então, o registrador ou registro de uma CPU, que é a unidade central de processamento, é a memória dentro da própria CPU, que armazena um determinado número de bits. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória. Hierarquia de memória vai ser explicado mais a seguir. Sendo assim, são a mídia mais rápida e financeiramente mais custosa de se armazenar dados. Os registradores são utilizados na execução de programas de computadores, disponibilizando um local para armazenar dados. Na maioria dos computadores modernos, quando ocorre a execução das instruções de um programa, os dados são deslocados da memória principal para todos os registradores. Então, as instruções que utilizam estes dados são executadas pelo processador. E, finalmente, os dados são movidos de volta para a memória principal. Os registradores não deixam de ser uma memória,
mas eles têm características específicas e são encontrados em baixíssimo número, até porque a distância que o sinal elétrico precisa percorrer tem que ser bem pequena para acontecer muito rápido. Se tivessem muitos registradores, boa parte ficaria longe e o tempo de acesso seria bem maior. Ao contrário da memória normal, cada slot nessa memória dentro do núcleo do processador tem um tamanho um pouco maior. Geralmente chamamos isso de palavra. Então, em processadores de 32 bits, esse tamanho é, por exemplo, 4 bytes. E um processador de 64 bits, o tamanho é 8 bytes. Mas existem registradores especiais com tamanhos diferentes. Alguns são de 1 bit porque não precisa mais que aquilo, e outros podem ter vários bytes para processar ações especiais em vetores, criptografia, etc. Resumindo tudo isso, internamente ao processador, existem pequenas unidades de memória, que são chamadas de registradores, onde são guardados os dados imediatos usados nos cálculos. Uma vez realizada a operação, o dado é substituído pela informação da próxima operação. Aí fica a pergunta: de onde esses dados são retirados? Pode passar o slide. A resposta é muito simples: da memória RAM. Mas a memória RAM é muito lenta se for comparada às memórias internas do processador, como é o caso dos registradores. E leva-se muito tempo para obter uma informação da RAM até o CPU. Então, criou-se a memória cache, uma memória interna ao processador, que faz o meio de campo entre os registradores e a RAM. Como a cache é uma memória de alta velocidade, toda informação que é acessada várias vezes é guardada na cache, para quando precisar usar novamente, ela já está na mão. E agora minha colega Beatriz vai explicar um pouquinho sobre a hierarquia de memórias. Bom, vou falar aqui um pouco sobre a hierarquia de memória, né? A hierarquia de memória, ela é tradicionalmente representada por uma pirâmide. Nessa pirâmide, as memórias são divididas em níveis. Esses níveis, eles são subconjuntos uns dos outros. Ou seja, todos os dados encontrados em um nível também são encontrados no nível mais baixo que ele e no outro, e assim sucessivamente. Esses níveis, eles são divididos através de uma classificação. Essa classificação, ela é organizada de acordo com o desempenho dessas memórias. Geralmente, essa divisão segue duas dimensões: tamanho, capacidade e velocidade de acesso. Essa hierarquia, ela tem como um dos seus objetivos aumentar a velocidade de acesso dos dados no sistema. Segundo Haynes e Peterson, ambos cientistas da computação, essa necessidade vem da grande diferença de velocidade existente entre processadores e dispositivos de memória. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, é um bom exemplo, né, do que eu falei sobre a pirâmide, como ela é dividida nos níveis, e ao lado dela tem as especificações de cada memória. Aqui em resistores podemos ver que a velocidade é alta, o custo é alto, e porém a capacidade é pouquíssima. Aqui também em memória cache também é bem parecida as especificações. E aqui em memória RAM, a velocidade é alta, não é tão alta como a memória cache dos registradores, mas a capacidade, diferente das memórias anteriores, ela é alta. E aqui
dispositivos de armazenamento, a velocidade é baixa, porém a capacidade é bem alta. E sobre isso, né, de hierarquia de memória, é isso. E aqui encerraremos nosso slide. Bom dia, a gente vai apresentar o seminário sobre memória cache, o surgimento, funcionamento, importâncias e níveis. Os integrantes do grupo são Inácio Sale Orocini, João Gabriel Martins, João Marcelo Delmiro e Rafael Henrique Emídio. Antes de começar a falar efetivamente sobre a memória cache, vou explicar basicamente por cima como funciona o processamento de um computador. A memória RAM ela funciona diretamente com a CPU, pois ela é a memória principal do computador. Assim, tudo que a CPU envia passa sobre a memória RAM. Era assim até o surgimento da memória cache, no contexto em que a memória RAM se tornou muito lenta e não conseguia mais acompanhar o funcionamento da CPU. Antes de começar a falar sobre a memória cache, a gente vai entender primeiro o funcionamento básico do processador. A CPU ela trabalha diretamente com a memória RAM, assim todos os dados processados pelos chips são enviados diretamente pelos módulos da memória RAM. Acontece que com o passar do tempo e o desenvolvimento das CPU e dos computadores, a memória RAM se tornou muito lenta e não conseguia mais acompanhar os processamentos. Em outras palavras, a CPU ela processa os dados muito mais rápido do que a memória RAM consegue enviar. Sendo assim, a memória cache foi desenvolvida no momento em que a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento dos processadores. As primeiras caches surgiram por volta da década de 1960 para computadores científicos, que eram o que mais precisavam de velocidade na época. E só chegaram a ser implementadas em computadores que nós utilizamos em casa, né, computadores convencionais, na mesma década, porém, uns anos mais tarde. Atualmente, praticamente todas as máquinas comerciais desenvolvidas, desde os computadores low-end até high-end, incluem a memória cache diretamente no seu CPU. Normalmente ela já vem inclusa na CPU. Como eu já havia falado, a memória RAM, independente da sua quantidade, porque ela é bem maior do que, em quantidade ela é bem maior do que a memória cache, ela é muito lenta e faz o processador esperar um tempo para que os dados sejam liberados. Nesse sentido, para entender melhor como funcionam as memórias caches, a gente vai entender como um processador opera internamente quando o usuário clica para abrir um arquivo. Primeiramente, o usuário clica para abrir o arquivo ou um software, como vocês estão vendo na imagem ali. O processador envia uma solicitação para a memória RAM. A memória RAM procura o dado que o usuário quer acessar no disco rígido, que é o HD, ou o SSD, que é o que mais utilizamos hoje em dia. Quando o arquivo é encontrado, ele é copiado para a memória RAM e enviado para o processador. Em seguida, o processador destina as informações para a placa de vídeo, que passa pela VGA e é exibida no monitor. É nesse espaço de tempo em que o processador e a memória RAM estão conversando que a memória cache começa o seu trabalho. Essa memória, embora seja bem menor em capacidade, como eu já havia dito, em capacidade ela é bem menor se comparada à memória RAM, que chega a ter GB de memória, e a memória cache normalmente só vai até 32 MB, ela é muito mais rápida para acessar as informações mais utilizadas. E como é uma memória volátil, quando ela perde energia, ela apaga tudo, e quando o computador religa, ela já está resetada. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre memória cache e o princípio da temporalidade. O que é o princípio da temporalidade? Assim como você não precisa acessar todos os livros de uma biblioteca de uma única vez, com igual prioridade, quando você está procurando algum tema específico, do mesmo modo, um programa não acessa todo o seu código e todos os seus dados de uma vez com igual prioridade, né? Caso isso ocorresse, seria impossível fazer com que os acessos a essa memória fossem velozes, que é o que a memória cache prioriza. Então, dessa forma, seguindo essa lógica, seria impossível para você colocar todos os livros de uma biblioteca em cima de sua mesa, mantendo a chance de encontrar de forma rápida a informação que você precisa naquele momento. O chamado princípio da localidade é uma propriedade importante para que tenhamos sistemas computacionais eficientes em diversos cenários reais. Nesses sistemas, o acesso aos recursos tende a não ser igualmente provável, ou seja,
utiliza-se a lógica. Além disso, o projeto de sistemas pode considerar o padrão de acesso do usuário, a lógica, aos recursos como forma de aumentar o desempenho do computador. Bom dia, meu nome é Rafael e hoje eu vou falar os dois tipos diferentes de localidade. Localidade temporal. Se um item é utilizado, ele tende a ser utilizado novamente dentro de um curto espaço de tempo. Desse modo, se você tiver trazido um livro para sua mesa, para examiná-lo, é provável que em breve você vai necessitar dele novamente. A localidade espacial. Se o item é utilizado, itens cujos endereços sejam semelhantes a eles, tendem a ser logo utilizados também. Seguindo a lógica, quando você pesquisa sobre determinado tópico, na sequência você irá ler o tópico consecutivo, adjacentes ao primeiro. Assim como os acessos aos livros da biblioteca que estão sobre a mesa exibem localidade, tal propriedade aparece nos programas do computador. Por exemplo, a imensa maioria dos softwares utiliza-se de comandos da programação para realizar loops, for, while, repeat, do, de maneira que as instruções e os dados tendem a ser acessados de maneira repetitiva, exibindo um alto grau de localidade temporal. Se levar em conta que as instruções são, na maioria das vezes, acessadas de forma sequencial, os programas também exibem um alto grau de localidade espacial. A partir do uso da memória cache, houve um aumento considerável de desempenho dos computadores. Esse tempo que o processador economiza na busca dos dados é redirecionado em outras tarefas que o sistema operacional necessita. Nesse sentido, quem ganha com tudo isso é você. Caso não existisse memória cache, o desempenho dos computadores atuais cairia em mais de 95%, devido à limitação de velocidade da memória RAM. Nesse sentido, caso dependesse apenas da RAM, o processador ficaria tempo demais esperando os dados chegarem, e não usaria a sua capacidade total, para a qual foi desenvolvida, que é a velocidade de processamento de dados e informações. Bom dia, meu nome é Gabriel Castro e vou falar sobre os níveis de memória cache. Existem 3 tipos de cache, conhecidos como L1, L2 e L3. L1, que atua como primário, L2, que atua como secundário, e L3, que também atua como secundário. Os 3 são introduzidos no processador. Antigamente, apenas o L1 que era introduzido, devido ao fato de que a distância entre os caches pode interferir na transferência de dados. A cada novo processador é desenvolvido um tipo de memória cache para acompanhar sua velocidade. Uma curiosidade a respeito dos tipos de memória cache é que o L1 é dividido em memória de instrução e memória de dados. Devido a isso, o processador busca direto a memória de instrução, se estiver buscando uma instrução, ou irá direto à memória de dados, se estiver buscando um dado. Isso torna ainda mais ágil o trabalho do processador. Atualmente, é inviável, mas, em um futuro próximo, a memória cache pode se transformar na memória principal dos computadores. E isso auxiliará muito no desempenho das máquinas. Pouco tempo atrás, a memória cache do processador era em média 256 KB. Atualmente, está em 256 MB de cache. E a expectativa é que logo teremos memórias caches ainda maiores. Além disso, o preço dos processadores continuará subindo cada vez mais em razão da conjuntura econômica atual, devido à pandemia da Covid-19. Pois, devido a ela, o Brasil está enfrentando uma alta inflação. E assim, o dólar está com uma grande diferença se comparado ao real. Como podemos ver nessa imagem, a capacidade de armazenamento da memória cache muda de processador para processador. Alguns têm 8 megas, alguns 6, 3 e 4 megabytes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos apresentar hoje o trabalho sobre o funcionamento da memória principal, tipos de RAM e suas características.
com os componentes Carlos Eduardo, Yemer Félix, Thales Rodrigues e Vitor Cholucci. A memória de acesso randômico, do inglês Random Access Memory, que abreviado é a sigla RAM, como é conhecida amplamente, é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais de vários tipos. A RAM é um componente extremamente essencial, não apenas em computadores pessoais, mas em qualquer tipo de computador ou então máquina eletrônica, pois é basicamente onde ficam armazenados os programas básicos operacionais. Como é que existe espaço de armazenamento disponível na forma de um HD ou memória flash? É sempre necessário uma pequena quantidade de RAM para que os programas sejam rodados. O termo acesso aleatório identifica a capacidade de o acesso de qualquer posição e em qualquer momento, por oposição ao acesso sequencial imposto por alguns dispositivos de armazenamento, como os HDs citados anteriormente, e fitas magnéticas também. O nome em si não é verdadeiramente apropriado, já que os tipos de memória como a ROM também permitem um acesso aleatório ao seu conteúdo. O nome mais apropriado seria memória de leitura e escrita, que está espécie na programação computacional. A memória principal de um computador é baseada na arquitetura de von Neumann. É nessa memória que são carregados os programas em execução e os respectivos dados do utilizador, uma vez que se trata de memória volátil. Os seus dados são perdidos quando o computador é desligado. Para evitar a perda de dados, é necessário salvar a informação para um suporte não volátil, como um disco rígido. Agora, sobre a arquitetura de von Neumann, citada anteriormente, é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar os seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Essa arquitetura é um projeto modelo de um computador digital de programa armazenado, que utiliza uma unidade de processamento, a CPU, e uma de armazenamento, que é a memória. Ou seja, esta arquitetura é a arquitetura dos computadores que nós temos hoje em dia. Já a história da RAM, a primeira forma de RAM surgiu em 1947, com o uso do tubo de Williams. E os dados foram armazenados na face do CTR, como pontos eletricamente carregados, que lembra um pouco o funcionamento de um HD físico. Já a segunda forma amplamente utilizada de RAM era a memória do núcleo magnético, inventada também em 1947. Frederick Vier é acreditado como grande parte do trabalho, tendo solicitado várias patentes relacionadas ao projeto. A memória do núcleo magnético funciona através do uso de minúsculos anéis de metal e fios conectados a cada anel. Um bit de dados pode ser armazenado por toque e acessado a qualquer momento. No entanto, a RAM, como conhecemos ela hoje em dia, como memória em estado sólido, foi inventada em 1968 por Robert Dennard, conhecida especificamente como memória de acesso aleatório dinâmico, ou DRAM, para abreviar. Os transistores foram utilizados para armazenar bits de dados. Como vocês podem ver na imagem, a placa RAM, sendo a memória principal, é entregada dentro da placa-mãe, tendo seus isótopos específicos, e como vocês podem ver na imagem, são esses azuis, mostrados pelo círculo, que podem ser facilmente localizados em qualquer placa-mãe, porque eles têm um tamanho mais alongado e um pequeno relevo. E também a presença desses pequenos ganchos que servem para prender ela no lugar. O que é um SRAM? Pelo nome a gente já consegue concluir que é um modelo de memória com processo RAM. A sigla significa Static Random Access Memory, ou memória estática de acesso aleatório. Para que serve a SRAM? A SRAM ela é constituída por um circuito com alguns transistores e o modelo não precisa de atualização constante para manter os dados ativos, o famoso refresh. Essa característica faz a memória ser muito mais rápida e econômica do que o modelo DRAM. As SRAM são indicadas para sistemas onde a velocidade e performance são os itens principais. Onde a memória SRAM é utilizada? Os fabricantes preferem usá-la principalmente em memórias de cache, dos processadores e gravações e acesso de discos rígidos, HD ou outras memórias de armazenamento como SSD e flash. Quais são as desvantagens da SRAM? Primeiro, a SRAM tem um custo muito alto para ser produzida. O alto custo é devido à necessidade de utilizar mais transistores para funcionar. A segunda desvantagem é também por conta dos transistores. Eles ocupam mais espaço, o que reduz a capacidade máxima de memória. A última desvantagem é por toda essa robustez de componentes. A memória é muito maior e ocupa espaços demais nos chips.
Todas as desvantagens da SRAM são efeito da necessidade de muitos transistores. DRAM. O que é uma DRAM? A diferença básica é que a DRAM é a sucessora da SRAM. Os projetistas de memórias reduziram o número de elementos por bit. Tem menos transistores, assim economizaram área do chip para criar a DRAM. Como resultado, a produção de DRAM é mais barata do que a SRAM. DRAM significa Dynamic Random Access Memory, ou memória dinâmica de acesso remoto. É dinâmica, pois necessita constantemente de atualização nos pulsos para manter os dados ativos enquanto trabalha. Essa característica faz com que a DRAM seja mais lenta que a SRAM. Para que ela serve? Por ter sua quantidade de componentes menor e mais espaço no chip, é indicado para sistemas onde o baixo custo e a quantidade de memória são mais vantajosos do que a velocidade. Mas são amplamente encontrados como memória principal devido ao baixo custo, sendo economicamente mais viáveis. Onde a DRAM é utilizada? Por ter um custo reduzido, são muito utilizadas como memória principal em computadores, placas de vídeo, chamadas memórias gráficas, dispositivos portáteis e consoles de videogame. É usada em produtos de alto consumo e atualização constante, por serem mais baratos. As desvantagens. As memórias DRAM são mais lentas, isso é um fato, por necessitarem de um processo constante de atualização dos dados. Quando ativas, consomem muito mais energia do que as SRAM. As DRAM é diferente do que a memória flash. Ela é volátil e perde rapidamente seus dados, caso o fluxo de energia seja extinto. Chegamos no assunto principal. A memória DDR, a sigla DDR, vem de Double Data Rate, taxa dupla de transferência. A memória DDR permite que dois dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Assim, basicamente, uma DDR SDRAM é uma memória do tipo SDRAM que permite que dois dados sejam transferidos no mesmo ciclo de clock. Um módulo de memória do tipo DDR SDRAM é, teoricamente, 2 vezes mais rápido que um SDRAM comum. O padrão DDR evoluiu durante os últimos anos, avançando para DDR2 e posteriormente para DDR3. Então, é de suma importância que falemos sobre cada uma dessas versões. Com a evolução dos processadores, as fabricantes tiveram que bolar um jeito de criar memórias que pudessem atender a demanda de processamento. O Pentium 4 foi um dos chips que obrigou o surgimento de memórias que fossem capazes de operar com o dobro da frequência. Foi no início do milênio que surgiu o DDR. Muita gente acabou chamando ela apenas de DIMM, pois eram a principal característica que diferenciava das antigas, que tinha chip em apenas um lado. Essas memórias tinham 184 contatos metálicos e possuíam uma frequência máxima de 200 MHz, funcionava com uma voltagem de 2,5 volts. Novamente, o restante dos componentes levou a memória ao seu limite. Com isso, a indústria de memória se viu obrigada a evoluir para o padrão DDR2. As frequências aumentaram, as capacidades de transferência tiveram ganhos significativos e as latências subiram. A memória DDR2 foi lançada em 2003. Elas tinham 240 pinos que garantiam a comunicação com a placa-mãe. Um módulo do tipo DDR2 transmite 4 dados por ciclo de clock, o que permite, na teoria, que a velocidade de transmissão dobre. As DDR2 também trouxeram melhorias no gerenciamento de energia, com ODT, terminação resistível, já presente no próprio chip, evitando interferências eletromagnéticas e consumo elevado de energia. Ela possui uma frequência máxima de 400 MHz e trabalhava com 1,8 volts. DDR3. Este é o terceiro modelo das memórias de DDR. Novamente, a vantagem está no clock elevado e nas taxas de transferência superiores. A latência dessas memórias é maior que as DDR2. O ganho de desempenho da DDR3 não chega a ser o dobro do que se obtém com módulos tipo DDR2. Ela foi lançada em 2007. A memória DDR3 também tem 240 contatos. Por conta de uma série de atrasos no desenvolvimento de novos chips e no avanço de demais componentes, este é o padrão de memória, acabou durando muito mais que os antecessores. Ficou muito tempo no mercado, o que fez com que suas especificações fossem levadas ao limite. No final de sua época, existiam pentes DDR3 que funcionavam a frequência de 1400 MHz, quase o dobro da frequência inicial. Essa memória DDR3 trabalhava com 1,5 volts e possuía uma frequência máxima inicial de 800 MHz. DDR4. DDR4 é a quarta versão da DDR, foi lançada em 2014. Ela possui uma frequência máxima de 2.133 MHz, o que é 3 vezes a frequência da DDR3. Os pentes possuem 288 pinos de encaixe, o que é um aumento de 48 pinos. Trabalha com 1,2 volts, o que representou uma diminuição no consumo de energia para fazer o pente funcionar. Os pentes vão de 4 a 16 GB individualmente. Ela é aproximadamente 1 mm mais alta que a DDR3. É a versão mais atual disponível para o público geral.
Os valores dos pentes das DDR4 variam conforme a quantidade de memória que está disponível no pente. Podem ir de 150 a 450 reais, tendo uma média de 275 reais. A DDR5 é a quinta e mais atual versão da DDR. Ela seria lançada no passado, porém está sendo lançada esse ano, um ano de atraso devido à pandemia da Covid-19. Ela tem incríveis 6.400 MHz, o que é 3 vezes maior do que a DDR4. Trabalha com 1,1 volt, o que é uma redução de 0,1 volt em relação à DDR4. A Corsair anunciou que contará com pentes de até 128 GB individuais. Inicialmente vai estar disponível apenas para empresas com servidores parrudos, já que toda a tecnologia no início é cara, então só fica disponível para grandes empresas. Os componentes compatíveis com a DDR5 ainda estão em fabricação. A Intel anunciou que estão fabricando uma linha de processadores chamada Alan Waker, que será compatível com a DDR5, e ainda não teve seu preço revelado. Aqui tem uma das poucas imagens que a gente tem atualmente de um pente de DDR5. Olhando as especificações no pente, está até circulado em azul no slide, a gente consegue ver a latência da placa. Nas DDR2, 3, a latência geralmente era representada como um CL5, 6, no máximo 7. Na DDR4, a latência chegava a ser um CL12. Na DDR5, a gente vê que a latência está marcada como CL40, o que representa um aumento considerável. Só que isso é equilibrado com a rapidez e a frequência da memória. Agora, uma curiosidade, o foguete Saturno V, que levou o homem à Lua, contava com apenas 4 megabytes de memória RAM para fazer todos os computadores a bordo funcionarem, enquanto hoje a gente tem celulares que têm mais de 700 vezes mais memória RAM apenas para ele. Aqui temos as nossas referências, quem quiser pesquisar mais. Foi isso, muito obrigado. Bom dia se você estiver assistindo isso de manhã, boa tarde se você estiver assistindo isso de tarde, ou boa noite se você estiver vendo isso de noite. Hoje iremos apresentar um trabalho sobre temporalização da RAM e arquitetura de múltiplos canais. Os componentes são Alan, Damares, Gabriel, Igor e Giovanni. O nosso trabalho é dividido por 3 tópicos. Tópico 1, temporização da memória RAM. Tópico 2, Dual Channel. Ou tópico 3, arquitetura de múltiplos canais. E ao decorrer desse trabalho, vocês vão ver detalhadamente cada um desses tópicos apresentados por nós. Temporização da memória RAM. O que são temporizações? As temporizações medem o tempo em que o chip de memória demora para executar internamente. As temporizações da memória são dadas através de uma série de números, e estes números indicam a quantidade de pulsos de clock que a memória demora para fazer em determinada operação. Quanto menor o número, mais rápida é a memória. As operações que esses números indicam são as seguintes: CL, TRCD, TRP, TRAS e CMD. Para entendê-los, temos que ter consciência que a memória é organizada internamente em forma de matriz, onde os dados são armazenados na interseção de linhas e colunas. CL. Tempo demorado entre um comando ter sido enviado para a memória e ela começar a responder. É o tempo demorado entre o processador pedir um dado da memória e ela devolver este dado. TRCD. Tempo demorado entre a ativação da linha RAS e a coluna CAS, onde o dado está armazenado na matriz. Cada chip de memória é organizado internamente como uma matriz. Na interseção de cada linha e coluna, temos um pequeno capacitor responsável por armazenar um 0 ou 1, o dado. Internamente, o processo de acessar um dado armazenado é feito ativando-se a linha onde ele está localizado e, em seguida, a coluna. Esta ativação é feita por 2 sinais de controle chamados AS e CAS. Quanto menor for o tempo entre esses 2 sinais, melhor, já que o dado será lido mais rapidamente. Assim como o que acontece com a latência do CAS, o parâmetro Rise to CAS Delay funciona com o clock real da memória, em que é a metade do clock rotulado. E quanto menor for este parâmetro, mais rápido a memória será.
já que ela começará a ler ou escrever dados mais rapidamente. TRAS. O quanto a memória tem que esperar até que o próximo acesso à memória possa ser iniciado. Ele trabalha com o clock real da memória, que é a frequência de operação da memória. E quanto menor forem esses parâmetros, mais rápida será a memória. Após um comando active ter sido enviado, um outro comando chamado precharge não pode ser iniciado até que o tempo TRAS tenha decorrido. Entre outras palavras, este parâmetro limita quando a memória pode iniciar a leitura ou escrita em uma linha diferente. CMD, tempo demorado entre o chip de memória ter sido ativado e o primeiro comando pode ser enviado para a memória. Este parâmetro leva a letra T e normalmente possui o valor T1, um pulso de clock, ou T2, 2 pulsos de clock. Taxa de transferência. A taxa de transferência máxima teórica dos módulos de memória pode ser calculada através da seguinte fórmula: clock multiplicado por número de bits dividido por 8. Como os módulos de memória DIMM transferem 64 bits por vez, o número de bits da fórmula é 64. Como 64 dividido por 8 é igual a 8, podemos simplificar esta fórmula para clock vezes 8. Se instalarmos um módulo de memória em um computador onde o seu barramento de memória esteja rodando com um clock inferior, a taxa de transferência que o módulo de memória alcançará será menor do que uma taxa de transferência máxima teórica. Aliás, este é um erro de interpretação muito comum. As memórias construídas com tecnologia DDR seguem a seguinte classificação. O primeiro número indica o clock máximo que os chips da memória suportam. Por exemplo, as memórias DDR3 1333 podem trabalhar a até 1333 MHz e as memórias DDR4 2133 podem trabalhar até 2133 MHz. É importante notar que este não é o clock real das memórias. O clock real das memórias, com tecnologia DDR, é metade do clock rotulado. Por exemplo, o clock real das memórias DDR3 1333 é 666 MHz, não 1333. E o clock real das memórias DDR4 2133 é 1067 MHz, e não 2133. Já o segundo número indica a taxa de transferência máxima teórica da memória, também conhecida como largura de banda. Deixa eu ler. Já o segundo número indica a taxa de transferência máxima teórica da memória, também conhecida como largura de banda, medida em megabytes por segundo. A taxa de transferência de dados das memórias DDR400 é de no máximo 3.200 megabytes por segundo, e por isso que elas são rotuladas como PC3200. A taxa de transferência das memórias DDR2 800 é de 6.400 megabytes por segundo, e por isso que elas são rotuladas como PC2 6400. Já a taxa de transferência das memórias DDR3 1333 é de 10.664 megabytes por segundo, e por isso elas são rotuladas como PC3 10.600 ou PC3 10.666. E a largura de banda das memórias DDR4 2133 é de 17.064 megabytes por segundo, e elas são rotuladas como PC4 17.000. A primeira parte da classificação DDR é o padrão usado para classificar os chips de memória, enquanto na segunda parte, PC, é usada para classificar os módulos de memória. Latência. A latência é o tempo que a memória leva para acessar determinado dado. Portanto, quanto menor o tempo de latência, mais rápido a memória responderá e enviará dados aos demais componentes de hardware. O parâmetro mais famoso da memória indica a quantidade de pulsos de clock que a memória leva para retornar um dado solicitado. Uma memória com CL igual a 7 demora 7 pulsos de clock para entregar um dado, enquanto que uma memória com CL igual a 9 demora 9 pulsos de clock para realizar a mesma operação. Dessa maneira,
Dois módulos trabalhando com o mesmo clock e o que tiver a menor latência do cais será o mais rápido. Até mesmo calcular o tempo que a memória demora até começar a entregar os dados. O período de cada pulso de clock pode ser facilmente calculado através da fórmula T igual a 1 dividido por F. As memórias síncronas, dispositivos de armazenamento de dados que possuem uma entrada, uma saída e 3 sinais de comando e endereçamento. As memórias com tecnologia DDR são deste tipo. Implementam o módulo burst, que é o rajada, onde um dado seguinte ao primeiro dado solicitado demora apenas um pulso de clock para ser entregue pela memória, desde que este dado esteja localizado em um endereço logo após o endereço do dado atual. Com isso, enquanto o primeiro dado demoraria a quantidade de pulsos de clock da latência do cais para ser entregue, o próximo dado seria entregue logo após o dado que acabou de sair da memória, não tendo de esperar outro ciclo de latência do cais. Além disso, as memórias com tecnologia DDR permitem que 2 dados sejam transferidos ao mesmo tempo, fornecem 2 dados por pulso de clock, e por isso que elas são rotuladas com o dobro do seu clock real. Bom, agora eu vou explicar um pouco detalhadamente sobre Dual Channel. O que é memória de canal duplo? A RAM de canal duplo é uma versão da memória multicanal. Todas as versões da RAM multicanal aumentam a velocidade da transferência de dados pela adição de mais canais de comunicação entre a memória e seu controlador. A arquitetura do Dual Channel. Na arquitetura do canal duplo, o design original combinou 2 barramentos de 64 bits em um único barramento de 128 bits, o qual foi chamado posteriormente de modelo combinado. Porém, os aumentos de desempenho não foram suficientes. Os fabricantes descobriram que 2 barramentos independentes aumentaram mais o desempenho. Assim, o modelo não combinado costuma ser definido por padrão nos processadores mais modernos. Voltagem. Quanto mais alta a frequência de pente de memória, maior é o desempenho dele. Porém, antes de comprar aquela memória de 1800 MHz, é necessário verificar se a placa-mãe do seu computador suporta esse tipo de RAM. Um conceito bem técnico. Dual Channel é o recurso que permite ao chipset ou ao processador efetuar uma comunicação com 2 canais de memória simultaneamente. As memórias trabalham simultaneamente e fornecem o dobro de largura de dados do barramento. Arquitetura de múltiplos canais. Os componentes de hardware evoluem em ritmos diferentes. O processador, por exemplo, trabalha numa velocidade muito superior à da memória RAM. Isso porque o desenvolvimento desse item se deu de forma acelerada. No uso cotidiano, tal característica não representa um problema grave. Mas para a indústria, essa disparidade na comunicação é algo que precisa ser resolvido. Para solucionar parte dessa lentidão nos sistemas, as fábricas investem em memórias com múltiplos canais. Como funciona a RAM multicanal? A RAM no módulo de memória se comunica com o restante do computador através do controlador de memória, na unidade de processamento central, usando um barramento. Um computador só funciona porque diversos itens atuam em conjunto. De nada adianta o processador tentar efetuar cálculos sem ter onde armazenar dados temporariamente. Da mesma maneira, a memória não pode trabalhar sozinha. Afinal, ela tem o único objetivo de manter os dados salvos por determinado período de tempo para que a CPU utilize os posteriormente. Como esses 2 componentes dependem um do outro, eles precisam se comunicar a todo instante. Em computadores mais antigos, o envio de dados de um lado para o outro era efetuado com auxílio de chipset, um pequeno dispositivo da placa-mãe, que concentrava os dados e ordenava-os para destinos apropriados. Isso mudou um pouco com a introdução dos primeiros processadores AMD Athlon 64, em 2003. Tais CPUs traziam um controlador de memória integrado, o qual livrava o chipset
de uma função e acelerava a comunicação entre o processador e a memória RAM. Atualmente, a Intel também adotou esse recurso, de maneira que as duas fabricantes oferecem CPUs com controlador de memória integrado. Isso mudou um pouco a construção e o modo de operação das placas-mães, mas também resultou em máquinas com desempenho aprimorado. Afinal, o processador não depende mais de um dispositivo intermediário. Como você pode presumir, os dados não vão de um ponto a outro pelo ar. Assim, trilhas eletrônicas na placa-mãe são necessárias para os dados trafegarem. Contudo, já faz algum tempo que foi imposto um limite nos fios que conectam o processador à memória RAM. Precisamente falando, são 64 trilhas, que levam 64 bits, 1 bit por pista, por cada pulso de clock de um dispositivo até o outro. O dobro de fios. Para driblar essa limitação e, consequentemente, aumentar a velocidade dos PCs, as empresas do ramo desenvolveram tecnologias de múltiplos canais. A primeira ideia foi criar um sistema de 2 canais, o qual permitisse a comunicação da CPU com 2 módulos de memória simultaneamente. Dessa forma, a quantidade de dados trafegando dobrou, passando de meros 64 bits para 128. Claro, dobrando a quantidade de bits, dobra também a largura da banda. Se tornarmos como exemplo módulos de memória DDR3 1866, notamos que a taxa de transferência máxima aumenta de 14,9 GB por segundo para 29,8 GB por segundo. Pensando cruelmente, logo em uma dúvida quanto ao desempenho, afinal o computador tem sua velocidade dobrada. Apesar de a lógica indicar isso, na prática o resultado é o outro. O dobro de bits é enviado e recebido, contudo, para que tal vantagem reflita em um PC mais rápido, seria necessário fazer com que outros dispositivos trabalhassem de forma acelerada. Portanto, um PC com memórias configuradas em canal duplo tem maior desempenho. Entretanto, não é nada muito gritante, exceto para jogos e aplicativos pesados que requisitem muitas operações de memória RAM. 3 vezes mais bits. Agora que você já aprendeu a lógica do funcionamento das memórias de canal duplo, compreender como funcionam memórias que trabalham em trio é muito mais fácil. A diferença novamente não está na memória, mas sim na placa-mãe e no processador. Instalar 3 módulos idênticos nos slots apropriados resultará na ativação do recurso de comunicação com a memória em canal triplo e, consequentemente, no aumento do tráfego para 192 bits. Portanto, um módulo DDR3 1033 MHz, que conte com a largura de banda de 8,2 GB por segundo, pode ter esse valor elevado para 24,6 GB por segundo. O processador é o responsável por tal configuração, bastando instalar os dispositivos de maneira correta e aproveitar a melhoria no desempenho. Vale salientar que as memórias de canal triplo podem ser instaladas apenas em placas-mãe, com soquete LGA 1366 e habilitadas para uso caso um processador Intel Core i7 compatível esteja instalado. Placas com 4 e 6 soquetes estão disponíveis para configuração de memórias em canal triplo. Caso seu PC seja compatível com tal tecnologia, verifique no manual da sua placa como proceder para habilitar o recurso. Outra característica que limita o uso dessa configuração é quanto à velocidade das memórias compatíveis, pois apenas módulos DDR3 que trabalhem na frequência de 1066 MHz podem ser usados. Não há notícias sobre processadores AMD capazes de trabalhar com configuração de memória em canal triplo. Canal triplo. A arquitetura de canal triplo também usa intercalação, que é um método de atribuir endereços de memória para memória em outra ordem, em uma ordem definida, multiplicando a quantidade de dados por 4. Se módulos configurados em canal triplo trafegam 3 vezes mais dados, memórias prontas para operar em canal quádruplo podem trabalhar com um volume 4 vezes maior. Assim, a quantidade de bits sobe de 192, número de bits em canal triplo, para 256, visto que os 64 bits de canal único continuam os mesmos.
Por enquanto, apenas os processadores Intel compatíveis com socket LGA 2011 vêm preparados para trabalhar com memórias em canal quádruplo. Vale salientar ainda que apenas os modelos Core i7 estão prontos para tal tecnologia. Além disso, você deve estar ciente que tal recurso pode ser ativado com memórias DDR3, que operam na frequência de 2133 MHz. Existem placas com 4 e 8 slots para instalação e configurações de memórias em canal quádruplo. Dessa forma, você deve verificar como instalar os módulos no manual da placa.